Olá, tudo bem? É o William novamente. Seja bem-vindo ao canal Língua Portuguesa do Brasil para os japoneses. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a imigração do Japão ao Brasil. Hoje não seria uma aula, seria uma curiosidade. Eu vou contar para vocês como foi a jornada longa de tantos anos, da imigração japonesa para o Brasil. O título do vídeo de hoje seria A Enorme Contribuição da Imigração Japonesa para o Brasil. Você vai ficar muito orgulhoso ao saber como é que a imigração ocorreu, quais os problemas que os imigrantes tiveram, como os descendentes têm contribuído com a geração de hoje no Brasil. Tá a fim de saber sobre mais detalhes? Então vamos estudar juntos. Vem comigo! Bom, quando falamos sobre a imigração japonesa no Brasil, muitas pessoas pensam apenas em sushi, sashimi ou nas tradicionais festas japonesas. Mas a verdade é que a contribuição dos imigrantes japoneses vai muito além da culinária e da cultura. Ela está presente na agricultura, na economia, na educação, na ciência e até na forma como muitos brasileiros enxergam valores como disciplina, honestidade e dedicação ao trabalho. Hoje eu gostaria de mostrar por que a imigração japonesa foi tão importante para o desenvolvimento do Brasil. Bom, tudo começou em 1908, quando o navio Kasatomaru chegou ao Porto de Santos trazendo os primeiros imigrantes japoneses. Eles atravessaram o outro lado do mundo em busca de uma oportunidade melhor. Não foi uma viagem fácil, vocês devem imaginar. Muitos deixaram para trás seus familiares, sua cultura e tudo o que conheciam para começar uma nova vida em um país completamente diferente. Os primeiros anos também foram muito difíceis. Muitos trabalharam nas lavouras de café em condições bastante duras. A língua era diferente, os costumes eram diferentes e o clima também era um desafio. Mesmo assim, eles não desistiram. Com muito esforço e perseverança, começaram a desenvolver pequenas propriedades agrícolas e pouco a pouco transformaram a agricultura brasileira. Os japoneses introduziram ou aperfeiçoaram o cultivo de diversas frutas e hortaliças que hoje fazem parte da alimentação dos brasileiros. Entre elas estão o caqui, a maçã Fuji, o pepino japonês, o quiabo, a selga, a berinjela japonesa, o nabo e várias outras verduras e legumes. Além disso, trouxeram novas técnicas de cultivo, irrigação e organização da produção agrícola. Hoje, quando vamos ao supermercado e encontramos uma enorme variedade de frutas e verduras frescas, poucas pessoas imaginam que boa parte dessa diversidade só existe graças ao trabalho dos imigrantes japoneses. Eles ajudaram a mudar os hábitos alimentares do Brasil, mas talvez a maior contribuição dos japoneses não tenha sido apenas a produção de alimentos, foi a transmissão de valores. Desde o início, os imigrantes acreditavam que o estudo era o caminho para transformar a vida da família. Mesmo trabalhando muitas horas por dia, faziam enormes sacrifícios para que seus filhos pudessem frequentar a escola e mais tarde a universidade. Essa dedicação deu resultado. Hoje, o Brasil possui cerca de 2,7 milhões de descendentes japoneses, formando a maior comunidade Nikkei fora do Japão. E esses descendentes estão presentes praticamente em todas as áreas da sociedade brasileira. Encontramos médicos, engenheiros, advogados, juízes, professores universitários, pesquisadores, empresários, agricultores, cientistas e também políticos descendentes de japoneses. Muitos deles ocupam posições de liderança e contribuem diariamente para o desenvolvimento do país.
É claro que competência não depende da origem de uma pessoa. Existem excelentes profissionais de todas as nacionalidades, mas é impossível ignorar que a comunidade japonesa construiu ao longo de mais de um século uma reputação muito positiva. No Brasil, quando alguém fala sobre um descendente de japoneses, normalmente surgem palavras como disciplina, honestidade, responsabilidade, organização e comprometimento. Essa imagem não apareceu por acaso, ela foi construída por gerações de pessoas que trabalharam com seriedade e conquistaram a confiança da sociedade brasileira. Outra característica marcante foi a capacidade de adaptação. Mesmo preservando sua cultura, sua língua e suas tradições, os imigrantes japoneses aprenderam a conviver com os costumes brasileiros e, ao mesmo tempo, enriqueceram a cultura do Brasil. Hoje celebramos festivais japoneses, apreciamos a culinária japonesa, praticamos artes marciais, admiramos o bonsai, conhecemos a cerimônia do chá e muitas outras tradições que passaram a fazer parte da vida de milhões de brasileiros. Essa troca cultural beneficiou os dois lados. Os japoneses trouxeram sua experiência e seus valores. Os brasileiros ofereceram acolhimento e a oportunidade de construir uma nova vida. O resultado dessa união pode ser visto até hoje. Quando caminhamos pelas ruas do bairro da Liberdade, em São Paulo, ou visitamos cidades com forte presença da comunidade japonesa, percebemos como essa história continua viva. Mais de 100 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes, o legado permanece. A agricultura ficou mais forte, a alimentação dos brasileiros tornou-se mais diversificada. A ciência ganhou pesquisadores importantes. As universidades formaram profissionais brilhantes. As empresas cresceram com o trabalho de muitos descendentes japoneses. E a amizade entre Brasil e Japão tornou-se uma das relações internacionais mais bonitas que existem. Talvez essa seja a maior lição dessa história. Pessoas de culturas diferentes podem construir juntas um país melhor. Os imigrantes japoneses chegaram ao Brasil enfrentando inúmeras dificuldades, mas em vez de desistirem, decidiram trabalhar, estudar, produzir e contribuir para a sociedade que os recebeu. Por isso, quando falamos da imigração japonesa, não estamos falando apenas da história de um povo. Estamos falando da construção de um Brasil mais rico, mais diverso e mais desenvolvido. E acredito que tanto brasileiros quanto japoneses podem sentir orgulho dessa história. Ela mostra que respeito, dedicação, educação e trabalho têm o poder de atravessar oceanos e transformar gerações. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau!